Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao Dose Econômica. Para você que não me conhece, eu me chamo Eduardo e o tema de hoje que a gente vai discutir é sobre o setor de manufatura. Será que ainda é um setor que é espinha dorsal de uma economia? Um assunto aí que gera debate não só aqui no Brasil, mas lá fora também. Sobre a ótica aí do livro Behind the Curve, a gente vai responder essa pergunta. Mas antes de mais nada, eu te peço por gentileza, se você curte conteúdos de atualidade econômica, mas que ainda não é inscrito aqui neste canal, por gentileza, não deixe de dar aquela força aí pra gente, porque ajuda bastante no crescimento aqui do nosso conteúdo na plataforma. Pois então, o tema de hoje veio de um livro que eu vi esses dias atrás e também de algumas palestras que eu assisti acerca desse livro, escrito por um economista que dá aula nos Estados Unidos chamado Robert Lawrence. Ele já participou no Conselho de Assessores Econômicos do período Bill Clinton, entre ali 99 a 2001 mais ou menos. Depois ele acabou entrando aí no Federal Reserve, ali mais especificamente na unidade de Nova York. Participou também da OCDE e atualmente ele dá aula no Instituto Peterson de Economia, que é um instituto bem renomado lá nos Estados Unidos. E nessa obra dele, Behind the Curve, ele acaba discutindo essa indústria da manufatura. Tem ainda sentido manter políticas públicas que favoreçam o setor da manufatura, e no começo do livro ele acaba explorando o que eu achei bem interessante, fazendo um panorama com o que aconteceu também com a agricultura. Então, quando um país ele começa a se desenvolver na agricultura, ela acaba tendo uma produtividade muito alta lá na frente, no longo prazo, e essa produtividade faz com que os bens acabam ficando mais baratos, já que precisam de menos pessoas para produzir esses bens, por conta do maquinário e de todo o desenvolvimento que a agricultura acaba proporcionando. E o que acontece? Menos pessoas trabalhando na agricultura migram para outros setores, que no caso seria o setor de manufatura. Só que o setor de manufatura também agora está passando por esse processo. Com a mecanização, o desenvolvimento até tecnológico dentro da manufatura, muitas pessoas acabam saindo desse setor, já que é um setor que também está tendo uma alta produtividade e acaba migrando para outros setores, que no caso é o setor de serviços. Então, do mesmo jeito que aconteceu com a agricultura, também está acontecendo agora com a manufatura. Então não é nenhuma política industrial fracassada ou nada disso. É apenas um movimento natural das forças produtivas que a gente vê hoje em dia. Então a gente pode ver aqui nesse gráfico a grande sacada aí do Robert. Nesse caso aqui, no lado esquerdo, só para vocês terem uma interpretação melhor, é a porcentagem de pessoas que trabalham em um determinado setor. À medida que essa porcentagem vai caindo, menos pessoas vão trabalhando nesse setor. Então o caso aqui da agricultura, essa porcentagem já vem decaindo ao longo do tempo, porque o setor foi cada vez mais produtivo e menos pessoas precisou trabalhar na agricultura. E no setor da manufatura também aconteceu a mesma coisa. Ao longo do tempo, a manufatura no curto prazo teve mais pessoas trabalhando cada vez mais no setor, atingiu um pico e vem caindo cada vez mais. Então, tanto a manufatura quanto a agricultura vem contratando cada vez menos pessoas, e as pessoas que sobram acabam indo para outros setores. Então por isso que existe aí esse U invertido do número de trabalhadores que trabalham no setor da manufatura, e essa que é a grande sacada aí do Robert. Isso não acontece só nos Estados Unidos, mas em outros países também. À medida que vai passando o tempo, mais pessoas vão saindo do setor de manufatura e indo para outros setores. Então a gente vê um pico na contratação de pessoas trabalhando no setor da manufatura, e no longo prazo acaba decaindo, ou seja, menos pessoas trabalhando no setor de manufatura. Mas o que gera então essa conclusão aí da curva em U?
que o Robert traz aí no livro dele? Bom, existem dois principais motivos e os primeiros deles são relacionados à produtividade e aos preços relativos. O que acontece aqui? O mesmo que aconteceu na agricultura. O setor de manufatura, quando começa a se desenvolver num país, ele chega num determinado pico que a produtividade é tão alta que acaba reduzindo o número de pessoas contratadas nesse setor e essas pessoas que acabam meio que sobrando acabam indo para outros setores, que no caso é o setor de serviços. E os preços dos bens comparado ali, vamos dizer assim, ao setor de serviços, acabam caindo, né? Já que os preços relativos, como os economistas abordam, é tipo assim, vamos supor que são 10 sacos de arroz para comprar um carro. Então eles fazem essas comparações das quantidades entre os bens para com que ocorrem aí as trocas. Os preços relativos não são medidos em valores monetários. Isso aí é só para vocês entenderem, né, todo esse conceito de onde vem os preços relativos. E o outro fator está relacionado à parcela de consumo e demanda. O que quer dizer isso? À medida que os produtos da manufatura acabaram ficando mais baratos, sobrou mais dinheiro na renda das pessoas. E as pessoas pegam esse dinheiro que sobrou, já que os produtos da manufatura ficaram mais baratos, e acabam consumindo cada vez mais serviços, cinema, música, serviços médicos, serviços financeiros. E à medida que uma sociedade ela vai ficando mais rica, ela vai consumindo cada vez mais serviços e consome cada vez menos manufatura. Como a gente pode ver aqui nesse gráfico, até mesmo os mais pobres acabam tendendo a consumir parcela da sua renda cada vez menos em manufatura. Como a gente pode ver aqui nesse lado esquerdo, é a porcentagem da renda. Então, a porcentagem da renda que é consumida em manufatura vai caindo ao longo do tempo, independente da classe social daquele indivíduo. Bom, aí no trabalho do Robert, ele acaba desmistificando algumas falácias que ocorrem ali nos Estados Unidos sobre a questão da indústria norte-americana. O que tem se falado lá? Muitas pessoas acreditam que a indústria americana sofreu esse baque, né, de contratar menos pessoas, ou seja, de desemprego cada vez maior na indústria dos Estados Unidos por conta da competição com a China. Então esse choque chinês teria aí um grande impacto na indústria norte-americana. E nos estudos do Robert, ele acabou concluindo que apenas 16% dessa variável tem um impacto na demissão aí na indústria norte-americana. Um outro motivo também que as pessoas têm falado que é o fenômeno da globalização. Mas o Robert também no trabalho dele mostrou que apenas 10% desse fator que impacta na questão da contratação da manufatura nos Estados Unidos. Portanto, na conclusão do autor, os verdadeiros motivos realmente que impactam ali a contratação de menos pessoas da manufatura são a demanda fraca, que realmente por conta aí da crise de 2008, comprarem produtos manufaturados e as indústrias acabarem contratando menos gente, e também na alta produtividade, já que a indústria precisa de menos pessoas e essa mão de obra acaba sendo deslocada para outros setores. Mas a pergunta que fica é, será que faz sentido ainda manter política industrial, ou seja, continuar ajudando a indústria? Bom, de acordo com o livro, o autor ali acabou estudando o período do Trump e o período do Biden, onde houveram vários incentivos industriais, que é na questão de subsídios e também colocando taxas altas em produtos importados para proteger a indústria dos Estados Unidos. Parece que não surtiu tanto efeito assim, ou seja, não conseguiu segurar tanto o desemprego das pessoas na indústria. Como a gente pode ver aqui nesse gráfico, mostra a quantidade de pessoas no setor industrial. Essa queda brusca que a gente está vendo aqui foi por conta da pandemia. Só que depois que voltou a pandemia e essas políticas industriais ainda continuaram sendo mantidas, não foi, vamos dizer assim, suficiente para segurar os empregos no setor de manufatura, já que eles tenderam quase igual
ao mesmo patamar do período da pré-pandemia, e outros setores acabaram contratando cada vez mais gente. Mas só para fazer um parêntese aqui, o próprio Robert disse que faz um certo sentido ali, mas ainda tem um impacto muito limitado de você ter uma certa ajuda em algumas indústrias específicas ali, como é no caso de energia verde, né, para transição energéticas, ou de segurança nacional por conta aí de ameaças de guerras como a gente está vendo hoje em dia, mas o impacto ainda é muito pequeno para fazer com que traga os empregos na indústria de volta. Por fim, concluímos aí que, de acordo com este livro, não faz sentido hoje você ter políticas industriais que favoreçam ali a proliferação da indústria, que tentem aumentar a produtividade da indústria, porque ela já chegou num patamar que não dá para estar contratando mais gente, que essas pessoas vão acabar migrando para outros setores e não tem o que fazer. A gente tem que se preocupar então em como realocar essas pessoas em outros setores para que elas tenham ali uma educação que seja, vamos dizer assim, compatível com o que o mercado de trabalho está, vamos dizer assim, exigindo nos tempos atuais. E eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que não tenha ficado tão complexo, porque realmente é um assunto bem difícil, mas eu tentei deixar o mais simples possível aqui e que seja de referência aí para os formuladores de política econômica do nosso país, que procurem conhecer essa obra, porque eu acho que vai ser muito importante aí na hora que vai ser preciso redesenhar algumas políticas setoriais que a gente não tem feito de uma maneira tão, vamos dizer assim, inteligente aqui no nosso próprio país. Te vejo então na próxima semana com outro assunto aqui de economia para a gente estar explorando junto. Um grande abraço. Tchau, tchau.